E se 4 textos bíblicos, escritos em épocas e contextos que não poderiam ser mais diferentes, estivessem, na verdade, contando uma única história? Pois é, nessa nossa análise, a gente vai conectar esses pontos e seguir uma jornada que vai de um alerta bem antigo para uma sabedoria que vale para hoje. E a nossa jornada começa, contudo, logo com um aviso bem severo. É uma frase que já dita o tom de tudo que a gente vai ver. A mensagem é reta, direta, até desconfortável. O excesso de tranquilidade, de conforto, pode ser algo bem perigoso. Olha só o nosso caminho. A gente começa com um aviso severo. Depois, vamos ouvir um clamor das profundezas, que é a reação a esse aviso. Daí a gente descobre a promessa de redenção, que responde a esse clamor. E para fechar, a gente explora um caminho de sabedoria para seguir em frente. Então vamos lá. A nossa história começa com um alerta que ecoa de 2 pontos bem distantes da história. E o mais interessante é que ambos criticam sociedades que por fora pareciam ótimas, prósperas, mas que por dentro tinham perdido completamente o rumo. E o que é fascinante é como esses textos antigos descrevem um problema central muito parecido, sabe? Só que por ângulos diferentes. Um foca na corrupção social, na injustiça, o outro no que acontece com o espírito, com a fé. Pensa só, o profeta Amós, lá no século 8 a.C., ele meio que rasga o véu de uma sociedade. Ele aponta para o luxo, para as festas religiosas e mostra que tudo aquilo só servia para mascarar uma verdade bem sombria. A opressão dos mais pobres e uma falsa sensação de segurança, como se a riqueza fosse um sinal de aprovação divina, mesmo ignorando a injustiça. Muitos séculos depois, lá nas cartas do Apocalipse, o diagnóstico é de uma doença espiritual bem parecida. A comunidade tinha fama de estar viva, mas na verdade estava morta por dentro. A crítica é afiada. A fé ficou morna, sabe? Indiferente, sem paixão. É aquela riqueza material que, no fim das contas, esconde uma pobreza de espírito gigantesca. Então, diante de verdades tão duras, fica a grande questão, né? Qual é a resposta? Porque um aviso desses não é para ser um ponto final. É, na verdade, um chamado urgente para a gente refletir e, claro, agir. E essa resposta é que nos leva do barulho da sociedade para o silêncio da alma. Vamos ver agora como aquela crítica coletiva se transforma num clamor que é profundamente pessoal. O foco, agora, muda completamente. Sai da multidão e vai para o indivíduo. É sobre aquele grito honesto, de dentro, pedindo ajuda. É o momento em que reconhecer o problema se torna algo seu, que ninguém pode fazer por você. E aqui está o ponto de partida para a mudança de verdade, um clamor cru, vulnerável. Não é a oração de quem se acha justo ou autossuficiente, não. É a de quem reconhece que depende totalmente de uma ajuda que vem de fora. Esse salmo nos mostra uma jornada, uma progressão mesmo. Começa lá no fundo do poço, no desespero. Daí, passa por uma espera que não é vazia, é cheia de esperança, e termina numa confiança total. É a prova de que admitir a própria necessidade é o primeiro e mais importante passo para encontrar a saída. E o mais incrível é que esse clamor que vem lá das profundezas, ele não fica ecoando no vazio, não. Ele é recebido. E a resposta é uma promessa poderosa de redenção. Tá, mas o que redenção quer dizer de verdade nesse contexto? Para a gente entender a resposta divina, a gente precisa sacar que não é só um resgate, uma solução rápida. É muito mais. É uma transformação completa, uma restauração de tudo. A base de toda essa esperança, como o Salmo mostra, é a certeza do perdão. E é justamente esse perdão que inspira um jeito novo de viver. Um jeito baseado em reverência, em gratidão e não mais no medo. O livro do Apocalipse ecoa essa mesma esperança, oferecendo promessas muito fortes para quem ouve o aviso e consegue superar aquela acomodação. Promessas como se vestir de branco, receber autoridade, tudo isso simboliza uma honra, uma pureza e uma identidade totalmente novas. Certo. Então a gente passou pelo aviso, pelo clamor e pela promessa. A pergunta que fica agora é: e na vida real? Como isso funciona? A transformação tem que virar prática, né? É exatamente aqui que o livro de Provérbios entra, com uma sabedoria, assim, muito prática, muito direta. Ele mostra que a paz na sociedade, que é o oposto daquela injustiça que a gente viu lá no começo, começa dentro da gente, no domínio do nosso estado interior, no controle da raiva e do conflito. E com isso, a gente fecha o círculo da nossa história. Fica claro o contraste entre os problemas lá do início e um jeito totalmente novo de viver. A jornada do alerta até a sabedoria é uma transformação completa, de caráter e de atitude, que vai do individual para o coletivo.
E assim, a gente termina com uma pergunta que fica no ar. E ela não é sobre textos antigos, é sobre o agora. A questão que fica é essa: se um aviso leva a um pedido de ajuda, que sabedoria vai moldar o caminho daqui para frente?